Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre mídia e política segundo Noam Chomsky. Evidentemente mais adiante vou dar mais informações sobre o Chomsky. Vamos lá, como sempre, pegar aqui as minhas anotações. Tcharam. Bom, preliminarmente eu queria fazer duas observações. A primeira é que eu vou falar hoje sobre um tema ao qual eu estou particularmente ligado. Antes de eu ser professor de Relações Internacionais, eu desenvolvi toda uma carreira, foram mais de 20 anos como jornalista, em grandes empresas de comunicação, em publicações como a Folha de São Paulo, Veja, Época, Exame e várias outras. E, como se isso não bastasse, ainda fui professor de jornalismo durante 15 anos na Faculdade Casper Libero, antes de entrar aqui na UFABC, já migrando para o campo das relações internacionais, e fiz um tanto de pesquisa acadêmica também na área de comunicações. Então vou falar sobre um tema que eu conheço na perspectiva de quem esteve lá dentro, dentro da máquina, do aparato midiático. Essa questão que eu vou abordar agora, a questão da parcialidade dos meios de comunicação, ou da independência ou não dependência, ou não independência da mídia, os interesses que estão por trás da cobertura jornalística, tudo isso são assuntos que têm muito a ver com a minha própria experiência. Em segundo lugar, um comentário que eu queria fazer, que soa até um tanto bizarro, eu apresentar aqui para vocês uma aula com um conteúdo crítico em relação à mídia empresarial, à mídia convencional, nestes tempos que nós estamos vivendo no nosso país e no mundo. A gente vive numa época em que a mídia tem sido atacada em vários países por governantes de extrema direita que tentam intimidar os jornalistas de diferentes maneiras. Vivemos num tempo em que o campo das comunicações tem sido invadido pela praga das fake news. Eu não vou comentar aqui, não vou me estender sobre as fake news, porque é bastante óbvio o que qualquer pessoa decente pode achar e avaliar sobre as fake news, que é simplesmente um outro nome para a mentira. Então, esse problema das fake news que nós estamos lidando no Brasil, os perigos do fascismo, nós estamos vivendo aflições muito mais graves e imediatas do que as distorções do sistema midiático. No entanto, a mídia dominante precisa ainda assim ser analisada criticamente, sobretudo nos marcos do nosso trabalho, o trabalho de análise de conjuntura internacional, cuja fonte mais importante é justamente a mídia, os diferentes veículos midiáticos editados, publicados em vários países. E é preciso também analisar a mídia convencional, a mídia empresarial, porque tanto no Brasil quanto em outros países, ela própria contribuiu para a ascensão de forças antidemocráticas que hoje põem em risco a sua própria atividade. Então, vamos lá, começando a falar, em termos mais gerais, mais amplos, sobre a centralidade da mídia na nossa sociedade. A mídia é a grande fonte de informação para todas as pessoas, e para grande parte das pessoas ela também proporciona uma das principais fontes de entretenimento, de diversão. Quase tudo
o que a gente sabe sobre a vida social é aquilo que a gente recebe dos meios de comunicação. Muito pouco do que nós sabemos, muito pouco do conhecimento sobre o mundo ao qual nós temos acesso é aquilo que a gente recebe pela nossa experiência direta ou pela experiência das pessoas com as quais a gente se relaciona no dia a dia. Para a gente saber o que acontece, a gente tem que recorrer a algum instrumento midiático, seja ele qual for. A mídia tem um papel que é fundamental na vida política. A mídia participa de uma forma decisiva na construção da maneira como o público percebe os acontecimentos. A mídia ela vai ter um papel fundamental para que as pessoas formem a sua opinião sobre os principais assuntos e sobre as personalidades da cena política, né? Sobre os atores, sobre os políticos, a pessoa dos políticos, sobre os partidos e sobre as questões, né, que estão em jogo na vida pública, ou seja, na política. Dentro da mídia existe o jornalismo. O jornalismo é um método de obtenção e de processamento e divulgação de informações. O jornalismo está na base do aparato de mídia. O jornalismo é um instrumento que surgiu na época moderna, ou seja, ele surge ao mesmo tempo que a Revolução Industrial, surge juntamente com a formação de sociedades de massa na Europa, né, surge no contexto da Revolução Francesa, né, quando a democracia representativa, né, surge e pouco a pouco vai se consolidando como a forma preponderante de organização política, né. O jornalismo ele surge dentro desse contexto, né, como o principal meio de se obter informações, de se processar essas informações e de difundir, né, as informações, as notícias para o grande público. A mídia ela tem um papel também na cena econômica, né? Da mesma forma como quase todas as atividades que fazem parte da nossa vida social, a mídia também funciona em bases comerciais. A mídia ela é um negócio. A mídia ela é feita por empresas de comunicação que transformam a notícia em mercadoria. A notícia na mão de uma empresa ela se torna um produto à venda, se torna mais uma commodity. As empresas de mídia, especialmente as grandes empresas de mídia, elas controlam a quase totalidade das informações que são difundidas socialmente. Isso ocorre no Brasil e isso ocorre, né, em escala global, e não é de hoje. Essas empresas de mídia, as empresas que vendem produtos jornalísticos, que vendem informações, elas dependem da sua credibilidade. Elas precisam convencer o público de que elas estão vendendo informações confiáveis. Uma informação que não é confiável, ela perde completamente o seu valor de mercado. Para garantir, para obter a sua credibilidade, essas empresas elas utilizam diversos mecanismos. São mecanismos que no seu conjunto dão a impressão de que aqueles conteúdos que são levados ao público por essas empresas, seja através de jornais, seja televisão, seja rádio, seja agora no período mais recente através da internet,
Seja como for, essas empresas elas precisam convencer o público de que os conteúdos que elas estão veiculando são verdadeiros, são objetivos, são um retrato fiel da realidade. Essas empresas, né, elas desenvolveram desde o início do século XX uma concepção, né, uma ideia de que os meios de comunicação, né, inicialmente se falava dos jornais, depois aos jornais se agregou o rádio, depois mais tarde a televisão, né, num período mais recente a internet, né, mas todos esses veículos, né, eles devem a sua credibilidade a uma ideia, né, a ideia de que eles refletem a realidade exatamente como ela é, a teoria do espelho. Ou seja, você abre o jornal, né, no tempo as pessoas da minha geração, né, elas se formaram lendo o jornal, ou, né, gerações mais próximas assistindo televisão, né, acessando a internet, né, mas sempre a ideia de que aquilo que é oferecido pelos meios jornalísticos é um reflexo da realidade, né, tão fiel quanto a imagem que a gente pode ver, né, sobre nós mesmos num espelho. Né. No entanto, né, os jornais, a televisão, os portais jornalísticos da internet estão muito longe de ser um espelho, um retrato fiel da realidade objetiva. Essa teoria do espelho, ela tem sido desmontada nos últimos 40 ou 50 anos por inúmeros estudiosos da comunicação, especialmente nos Estados Unidos, na França e em outras partes do mundo. Esses estudiosos, eles conseguiram demonstrar que os meios de comunicação de massa, eles mostram apenas uma versão da realidade. Aquela versão que mais interessa aos proprietários desses meios de comunicação. O que dizem esses estudos acadêmicos? Os estudos sobre mídia, eles mostraram, né, de uma forma bastante conclusiva, né, bastante persuasiva, que não existe imprensa neutra, não existe imprensa independente. E mais, que a própria ideia da imparcialidade é um mito. Inúmeros estudos mostram que cada um dos meios de comunicação está a serviço dos seus proprietários, dos interesses, dos valores e das ideias dos donos dessas empresas midiáticas. E quase sempre nessa sociedade que nós vivemos, que é a sociedade capitalista, esses interesses, esses valores e essas ideias, eles em geral convergem para a mesma coisa, para o mesmo conteúdo, com pequenas variações. Entre esses pensadores que analisaram de uma forma crítica os meios de comunicação, aparece e se destaca então aquele nome que eu mencionei no início, que é um estadunidense chamado Noam Chomsky, que é reconhecido mundialmente pelas suas inovações no campo da linguística e que tem sido um personagem também muito ativo em diversas campanhas em defesa dos direitos humanos e sociais em diversas partes do mundo. O Chomsky está bem velhinho, está na faixa já dos 90 anos, né, mas continua ativo, publicando, e é um sujeito muito ligado ao Brasil. Já esteve aqui dezenas de vezes, inclusive é casado com uma brasileira. Espero que ele viva muito ainda e traga novas contribuições para o entendimento desse mundo complicado em que nós vivemos. O Chomsky, lá atrás, já faz tempo, em 1988, ele publicou
um livro, um dos seus muitos livros, publicou junto com um colega, uma obra chamada A Fabricação do Consenso. Olha que nome interessante, a fabricação do consenso, né? Ideias consensuais, aceitas como consensuais, na realidade elas foram fabricadas, né? Elas não surgem espontaneamente, né? Em inglês é manufacturing consent, fabricando o consenso, né? No Brasil saiu publicado com um título que não tem nada a ver, a manipulação do público, mas enfim, é a fabricação do consenso. Nessa obra, Chomsky ele destrincha o modo de funcionamento da mídia comercial, que ele vai definir como o modelo de propaganda, né? Ou seja, conteúdo moldado, formatado, né, para vender certas ideias, né, que é, enfim, o princípio de funcionamento da propaganda política, né. Nesse livro, Chomsky vai lançar a teoria dele, a teoria dos filtros, né, que é baseada naquilo que ele chama de 5 filtros, 5 mecanismos que atuam entre a realidade tal como ela é e a forma como a realidade é mostrada pelos meios de comunicação, né. Vamos a eles, né. Os 5 filtros do Chomsky são, em primeiro lugar, a propriedade dos meios de comunicação. Depois vou né, expor resumidamente o que Chomsky quer dizer em cada um desses itens. Primeiro filtro, a propriedade dos meios. Segundo filtro, a influência dos anunciantes, ou seja, das empresas que pagam para veicular anúncios, né, nos veículos midiáticos. Um terceiro filtro, o poder das fontes de comunicação, as fontes, ou seja, aqueles que fornecem as informações, né, para os meios. O quarto filtro, o risco de punição das empresas midiáticas, né, por forças do mercado ou do Estado. E, por fim, a ideologia. Né? A ideologia que Chomsky, na época da publicação do seu livro, que era o período do auge da Guerra Fria, 1988, né, ele chamou essa ideologia como sendo o anticomunismo. Hoje em dia já não faz tanto sentido se falar em anticomunismo, né, mas essa ideologia ela continua, né, pode ser caracterizada de outras formas, que é um dos temas do artigo que eu compartilhei com vocês. Um artigo que visa atualizar, né, atualizar a teoria dos filtros do Chomsky. Né. Mais de 30 anos se passaram, muita coisa se modificou, né, especialmente com o surgimento da internet, mas a avaliação de muitos estudiosos, de muitos observadores da mídia, é que esses mecanismos apontados pelo Chomsky continuam operando. Essa é a ideia que é defendida no artigo acadêmico que eu compartilhei com vocês, um artigo que vai abordar e atualizar cada um dos 5 filtros do Chomsky, da teoria dos filtros, né, e que eu vou expor aqui resumidissimamente, um por um. Recomendo mesmo que vocês leiam o texto, é muito interessante, né, escrito em espanhol, né, a barreira da língua praticamente não existe neste caso. Né. Então, em primeiro lugar, o primeiro filtro, o mais importante de todos, é o da propriedade. Os grandes meios de comunicação, conforme eu já disse, são quase todos empresas privadas. Eles têm dono, e esses donos fazem parte de uma classe social, a classe social dos grandes empresários, né, ou a grande burguesia, como também pode ser definido. Né. Esses donos dos jornais, das emissoras de TV, das emissoras de rádio, dos grandes portais da internet, que muitas vezes são os mesmos, porque eles diversificam, né, a sua atividade
pelas diferentes mídias, esses empresários, eles estão ligados a outros membros da elite econômica por meio dos negócios que eles mantêm entre si e também por uma infinidade de outros laços, laços sociais, laços pessoais, laços familiares. É natural, portanto, que esses empresários compartilhem com outros empresários, seus iguais, os mesmos interesses políticos, a mesma ideologia, os mesmos valores, os mesmos pontos de vista sobre as questões fundamentais. Em geral, os empresários de mídia compartilham a mesma visão que os demais empresários, que o conjunto da sua classe social, sobre os assuntos importantes na sociedade, os importantes assuntos que dominam a agenda política. Em geral, eles votam nos mesmos candidatos, especialmente quando do outro lado estão forças que eles veem como inimigas, como perigosas, em geral forças de esquerda. É natural, nesse contexto, que esses empresários eles utilizem o poder de influência que eles têm através dos seus meios de comunicação para apoiar os interesses da sua própria classe social, para tentar disseminar entre a sociedade as suas ideias, as suas preferências, os seus valores. Esse grupo, aí entra o que diz o autor desse artigo, publicado numa revista espanhola, que eu estou compartilhando com vocês. Esse artigo diz que hoje em dia esse critério da propriedade, que é o primeiro filtro do Chomsky, ele está presente com mais força ainda, devido ao processo constante de concentração dos meios de comunicação. O autor diz que nos Estados Unidos, atualmente são apenas 4 grandes conglomerados que controlam quase que o conjunto da mídia. 30 anos atrás, quando o livro foi escrito, era um número maior. No Brasil, esse processo de concentração ele também está presente. Se a gente olha para o campo midiático, a gente vai ver um predomínio da Rede Globo e, ao lado da Rede Globo, 4 ou 5 grandes grupos de empresas de mídia, Record, SBT, Bandeirantes. Vamos encontrar o grupo da Folha de São Paulo, que é dono do portal UOL, e o Estadão, se alguém quiser incluir nesse pacote, e dificilmente algo mais do que isso. O resto é um segundo escalão, atrelado de uma forma ou de outra a esses grupos dominantes que eu nomeei aqui. Ou seja, um setor extremamente concentrado, que controla mais de 95% de toda a informação que é difundida no Brasil, e junto com a informação também a interpretação, também as ideias, também os juízos de valor sobre questões relevantes em todas as áreas, especialmente na área da política. Esse artigo, ele também diz, atualizando as ideias do Chomsky, além da concentração das empresas de mídia, se verifica uma presença cada vez maior, uma participação crescente no controle acionário dessas empresas por bancos e por fundos de investimento. Há um processo de financeirização da mídia. Esses investidores que dominam o setor financeiro, que por sua vez domina o resto, esses investidores têm interesses espalhados por todos os ramos da economia. Portanto, os editores dos jornais, dos noticiários de televisão, etc., se eles tiverem um mínimo de bom senso, eles vão evitar de todas as maneiras que os conteúdos divulgados por essas mídias prejudiquem os interesses desses empresários, que afinal de contas são os donos das empresas em que eles
trabalho, né? Ou seja, um filtro aí muito claro, né? Muito presente, né? Eu, como trabalhei muitos anos nessas empresas, eu sei exatamente o peso que tem a voz do dono dentro da redação, né? Dentro da cabeça de cada um de nós que trabalhavam e dos que ainda hoje trabalham nessas empresas de comunicação. Então, o resultado disso é que dificilmente você vai ver na televisão, num portal de internet ou num jornal, aqueles que ainda têm a curiosidade de ler um jornal, né, dificilmente você vai ver matérias críticas, por exemplo, aos bancos, ao agronegócio, às empresas imobiliárias, né, as empresas que constroem os prédios que são anunciados nesses jornais com página inteira, né, as empresas de automóveis, né, as empresas de cartão de crédito, etc. Né, você não vai ver isso nos jornais com muita dificuldade, algum conteúdo que vá contra os interesses dessas empresas. Por outro lado, quando acontece uma greve de trabalhadores, eu me lembro alguns anos atrás uma greve no metrô, nessa greve no metrô, eles davam lá entrevistas das pessoas muito chateadas, com toda a razão, porque pelo transtorno causado pela greve, pessoas que iam levar horas para conseguir voltar para casa pela falta de transporte, ou que não conseguiram ir trabalhar porque o metrô estava parado. Agora, não havia uma única entrevista, não havia ali uma linha ou sequer alguns segundos no telejornal com os trabalhadores do metrô explicando os motivos daquela greve, porque afinal eles entraram em greve. Certamente não fizeram aquela greve para atrapalhar as pessoas, e sim como um instrumento de luta, instrumento que é utilizado pela classe trabalhadora no mundo inteiro há mais de 200 anos. Ou seja, não se pode contestar a legitimidade dessa forma de luta. Mas na mídia os grevistas sempre são apresentados de uma forma negativa, né? Em compensação, no campo econômico, a cobertura vai ser sempre favorável às privatizações. Nunca vai encontrar uma matéria que aborda uma privatização de forma negativa. As matérias vão ser a favor dos cortes nos gastos sociais do Estado, vão ser contra o governo gastar dinheiro com coisas desimportantes como universidades públicas, salários de professores, melhoria das condições de ensino, de assistência aos estudantes, né? Esse tipo de coisa vai ser muito difícil se encontrar na mídia convencional. Mas seguimos para o segundo filtro, naquela classificação do Chomsky, a publicidade. Uma parte cada vez maior da receita das empresas de comunicação vem dos anunciantes. Na maioria dos casos, essas empresas, as empresas anunciantes, não estão dispostas a veicular seus anúncios em meios de comunicação em que a linha editorial é contrária aos seus próprios interesses, né? Isso não faria realmente sentido. Esse artigo que eu compartilhei com vocês, ele mostra que nesse período que nós estamos vivendo de crise econômica, o peso, a capacidade de influência desses anunciantes é ainda maior. Existe uma competição feroz entre as empresas de mídia para captar esses anúncios, anúncios que são a sua própria linha da vida, que são a garantia da sua sobrevivência. Nesse cenário em que eles estão se pegando a tapa para conseguir anúncios, evidentemente eles não vão estar dispostos a correr o risco de desagradar esses anunciantes publicando conteúdos contrários aos interesses dessas empresas. O artigo desse acadêmico espanhol, ele diz: ninguém vai morder a mão que lhe dá de comer, certo? Então, o terceiro filtro do Chomsky, as fontes
de informações. Fonte é de onde o meio obtém o conteúdo que ele vai divulgar. Muito pouca coisa o jornalista fica sabendo por si mesmo. O jornalista ele fica sabendo das coisas que ele vai, algumas delas, transformar em notícia, porque alguém conta para o jornalista. Esse alguém é a fonte. Entre as múltiplas fontes que existem no jornalismo, aquelas que a mídia empresarial vai privilegiar são os governos, principalmente os governos e as grandes empresas, os grandes, os banqueiros, os grandes industriais, as pessoas que controlam o mundo dos negócios. Até mesmo porque são esses atores oficiais e empresariais, são esses os atores que definem a agenda política e o tom geral dos debates na sociedade. É até certo ponto natural que a voz dos poderosos tenha mais peso do que a voz da maioria de nós, pessoas comuns com capacidade mínima de influência nos assuntos da sociedade. Esse poder que a fonte tem, de ser aquele que vai fornecer para o jornalista a informação da qual ele depende, esse poder vale muito, e serve como um elemento de pressão sobre os veículos midiáticos, sobre os jornalistas, os editores, os chefes, as pessoas que controlam a máquina da comunicação. Eles sabem perfeitamente que aquela publicação que se colocar em oposição aos donos do poder, ou à elite empresarial, publicação que fizer isso, ela vai ser punida perdendo o acesso às informações mais valiosas, aquelas informações mais importantes, que são disputadas pelos jornalistas para receber em primeira mão. A informação vale dinheiro e para você obter a informação você tem que ter boas relações com aqueles que vão lhe transmitir, lhe conceder a informação. Então, dos 5 filtros já foram 3 e rapidamente vamos falar do 4º filtro, que é o medo de punição, o medo de represálias. Do que o Chomsky está falando? Ele está dizendo o seguinte: nenhum sistema é perfeito. Todo aparato ele tem falhas. Ainda mais um aparato social tão complexo, tão diversificado, que envolve tantas pessoas como os grandes meios de comunicação. Então o que acontece é que, por mais que um veículo de mídia seja alinhado com os interesses dominantes, com os grandes grupos econômicos, e na maioria das vezes com os governos, apesar desse alinhamento geral, dessa identidade mais geral de valores, essa identidade ideológica e política mais geral, ainda assim existem brechas, existem escorregões, existem imprevistos, existem momentos em que um determinado meio de comunicação decide dar uma pitadinha crítica, colocar ali uma pimentinha, publicar certos conteúdos que vão agradar aqueles setores da sociedade que são críticos ao status quo e que também são leitores, também são espectadores, também são clientes desses veículos midiáticos, ou até mesmo para assinalar uma relativa autonomia, para mostrar que eles não estão completamente nas mãos de um governo ou nas mãos da elite empresarial. Você encontra sempre conteúdos críticos, que não dão o tom geral da cobertura dos veículos de mídia. Na televisão você vai ver muito pouco, porém na mídia escrita isso vai ser bastante constante, e também aqueles momentos em que o sistema de controle falha. Enfim, em muitas situações são veiculados conteúdos contrários aos interesses da elite econômica. São aquelas exceções
que justificam, que comprovam, né, a regra mais geral. Nesses casos, costumam entrar em cena os mecanismos corretivos, quando algum mecanismo, algum organismo, né, algum meio, né, de comunicação publica algo que desagrade interesse dos grupos dominantes. Então, há uma reação corretiva. Antigamente ela se dava muito através de cartas. Hoje ninguém mais escreve carta, a gente tem as mensagens pelas redes sociais, telefonemas, notas de protesto, discursos indignados no Congresso, conversas de bastidores, né, cafezinhos, almoços, né, onde esses assuntos são tratados. Né. Nessas reações, muitas vezes exaltadas, certos veículos de mídia, eles são acusados de comunistas, de petistas, de antipatriotas. Né? É um mecanismo fortíssimo de resposta organizada que se mobiliza muitas vezes. Qual é o objetivo disso? Intimidar as empresas de comunicação, né? Enquadrar novamente essas empresas na ideologia dominante, neutralizar qualquer tendência crítica mais acentuada desses veículos, que em geral logo corrigem o rumo para dessa maneira evitar a perda de anunciantes, a perda de fontes de informação, a perda de assinantes, porque grande parte, né, dos consumidores desses veículos também está situado na elite econômica. Né? Então, com correções de rumo para evitar que esses veículos se isolem, né, dentro dos meios da elite econômica, que é a elite dominante. E, por fim, a ideologia, né, que eu já comentei aí um pouco. Né? Como é que se dá a questão da ideologia nos meios de comunicação? Né? Ela é muito sutil, ela atua de uma forma imperceptível, né? Discretamente, porém de uma maneira constante. Os meios de comunicação tratam de reforçar os valores dominantes na sociedade, especialmente aqueles valores e aquelas ideias que são do interesse da elite econômica. Né? Dessa forma, para falar de uma forma bem simplificada, serão valorizadas ideias como a da meritocracia, ideias como do empreendedorismo, né? Ao mesmo tempo em que os movimentos sociais ligados às classes populares, os sindicatos, as formas de luta coletiva, elas tendem a permanecer invisíveis. E quando elas aparecem, será sempre de uma forma coletiva. Né? Quando se mostra o MST, por exemplo, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né, se mostra por um viés muito negativo. Né? Se chama eles de invasores, quando na realidade eles ocupam terras que não eram utilizadas, que não cumprem a sua função social. São mostrados como violentos, quando ao contrário, é um movimento que se pauta pela não violência, a não violência de Martin Luther King ou de Mahatma Gandhi. Né? E os aspectos que poderiam ser apresentados como positivos, como por exemplo as escolas, as milhares, ou centenas de escolas que o MST mantém por esse Brasil afora, né? Difundindo conhecimento, alfabetização, instrução, né? a crianças do setor mais desprivilegiado da população, que são os camponeses sem terra. Isso, por exemplo, eles não mostram, né, as escolas do MST. Então, isso só para dar um exemplo de como opera, né, a ideologia dos meios de comunicação. Né. A ideologia também é um filtro, quinto filtro. Cada notícia, no limite, cada conteúdo que é veiculado, ele passa por esse filtro. A ideia dos filtros é muito gráfica, né? É muito ali palpável, porque é a si mesmo. Né? E os jornalistas, né, como
eu fui, durante boa parte da minha vida, trabalhando nesse sistema, ele introjeta esses mecanismos de uma tal maneira que ele não precisa perguntar para os chefes dele toda hora o que ele tem que fazer, né? Ele já sabe o que ele tem que fazer, né? E se ele andar fora da linha, ele vai se queimar e não vai durar muito tempo nesse emprego. Ok? Então, eu concluo aqui essa aula. Na próxima, eu vou aí vincular mais a questão, na próxima vez que eu tratar desse assunto, eu vou dar uma segunda aula sobre a questão da mídia, né, e mostrar como que esse cenário se configura no que diz respeito à cobertura das relações internacionais, que é aquela parte que interessa a gente mais diretamente na análise de conjuntura. Porém, para entender essa segunda parte, foi necessário essa primeira aula, né, dando essa visão mais geral de como opera o aparato midiático, né, do ponto de vista político e ideológico. Ok? Então eu paro por aqui e um grande abraço a todos vocês.